Pessoal, então, continuando aqui com o nosso treinamento, eu vou falar com vocês agora sobre o modo como o Enotuene ele trabalha com os dados, né? Eu comentei com vocês nas anteriores que ele trabalha com o JSON, e a gente vai entender o que é esse tal de JSON agora, né? Para facilitar a nossa vida, eles têm um componente, que é um Node, que é esse cara aqui, ó, o Customer Data Store. Né? Esse Customer Data Store aqui, ele existe só mesmo para fins didáticos, né? É um Node deles ali para que a gente possa treinar e mostrar como é que funciona, né? Então ele não é uma conexão com nenhum sistema. Eu achei legal o texto daqui, porque muitas vezes a gente vai explicar alguma coisa para alguém e a pessoa quer reproduzir do lado dela. Ah, Luiz, eu fui montar igual aqui, né? Então foi uma sacada boa deles nesse sentido, né? Então eu vou rodar aqui só para vocês poderem ver o que é esse tal de JSON. O JSON, pessoal, ele é um formato de dados, né? Ele não é uma linguagem de programação, ele não tem nada a ver com uma linguagem de programação, né? Ele é um formato de dados que trafega pela internet. Antes dele, a gente tinha o XML. Dá até arrepio de lembrar do XML, né? Da época de programador desktop, né? Que eu comecei programando aplicativo para Windows. A gente mexia com SOAP, era um inferno mexer com essas coisas aí. E quando chegou na web, vamos colocar lá para 2010, que eu me lembre, lá para 2010, assim, 2000, por aí, 2010 mesmo, começou a ficar mais popular o JSON, né, que é um arquivinho texto muito mais fácil de ler, muito mais fácil de compreender, né, porque o XML ele é muito complexo, ele é pequeno para trafegar de um sistema para outro, né, ele é fácil de armazenar, né, e ele é um simples arquivo de texto. Então, o Enotuene, ele vai usar esse cara aqui, né? Ó, esse que a gente chama de JSON, que é uma informação nesse formato aqui, ó. Né, que é eu vou ter uma propriedade e eu vou ter, dois pontos, o valor do item. Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa, né? Então, eu tenho essa marcação aqui, ó, a gente chama de objeto, né? Então, eu tenho um objeto, que é a pessoa. Esse objeto, ele tem o ID, ele tem o nome, ele tem o e-mail. Isso aqui a gente chama de propriedade. Então, esse objeto pessoa tem essas várias propriedades aqui. O JSON, ele vai trabalhar bem, quando eu digo bem, é o padrão dele, com valores do tipo numérico, texto, data, e ele não vai trabalhar com informações, a gente chama de binárias, por exemplo, uma imagem, um emoji, uma foto, um arquivo, e isso eu não posso colocar dentro de um JSON. Eu só posso colocar literalmente textos, que nem tem aqui o nome, um e-mail, números e datas, né? Então é interessante entender isso, porque o N2N vai fazer um uso extensivo disso daqui. E o grande tchan dele, vamos dizer assim, né, a grande vantagem de usar o N2N perto do Zapier, perto do Make, é que eu posso mexer diretamente com esse cara aqui. Ele não tem nenhuma camada por cima. O bom dele não ter uma camada por cima é que eu sou totalmente livre para poder trabalhar a informação do jeitinho que eu quero. Então, lá no Zapier, lá no Make, eu sou totalmente dependente da interface dele me dar os recursos. Aqui não. Aqui eu não tenho essa dependência. Tanto é que o Enetor nem tem uma maneira mais fácil de eu visualizar ele aqui, né? Então, isso aqui, quando eles desenvolveram a ferramenta, a ideia foi justamente essa, né? Fazer o mais flexível possível. O mais flexível possível é eu vir aqui e utilizar o JSON direto. Então, é só para vocês entenderem o que é esse cara, né? O que é esse tal de JSON que a gente vai utilizar, né? Aqui continuando aqui nessa explicação, né? Vocês vão ver que, por padrão, o JSON ele vai ter essas aspas aqui, ó, né? E lembrar que como está lidando com dados, com informações, os pequenos detalhes importam, né? Então pode ver, ó, eu tenho aqui aspas ID e depois eu tenho aspas para o valor. O único valor que eu não preciso ter aspas são os valores numéricos. E é opcional, eu posso colocar ou não posso colocar, né? Então aqui, por exemplo, o ID é um número, ele está entre aspas. Mas se ele não estivesse entre aspas, não está errado, o seu JSON não está errado, não ia falhar nada. Agora, tudo que for texto, eu vou ter que colocar entre aspas aqui, ó. Inclusive, o próprio Antunes já mostra um azulzinho, né, uma cor diferente para você entender. Então, tenham em mente
que o NetONE vai trabalhar com JSON, né? E que o JSON é formado por isso, um objeto, né? E propriedades. Basicamente, o JSON é isso. Alguém tem alguma pergunta aqui em relação ao JSON? Tá tranquilo aqui? Luiz, Oi? Só uma coisa, esse formato de data, ele na verdade não é um, assim, ele tem alguma especificação do formato que você pode usar ou não? É, por padrão, utiliza-se o formato americano, né? Chama de ISO, Tá. que é o ano, o mês e o dia, né? É o contrário do nosso aqui, né? E esse aí é um padrão, não é um padrão do JSON, mas é um padrão que se usa na informática, né? Porque daí fica muito. Os bancos de dados vão armazenar a informação assim, então a gente acaba utilizando a informação da mesma maneira. E é bom sua pergunta, Gerson, pelo seguinte: pensando no dado, na informação, né? É, eu vou exibir a informação de um jeito e eu vou armazená-la de outro. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Quem trabalha aqui já trabalhou com sistema financeiro, a gente vê R$ 1. A gente vê a informação R$ 1. Mas geralmente você armazena no banco de dados os centavos. Então eu vou armazenar 100 no banco de dados, mas eu vou exibir 1 na tela. Por quê? Porque faz sentido para eles armazenarem as frações, né? Então é comum você lidar com a informação, armazenar a informação de um jeito e você, na hora de exibir ela de outro. O Mautic, por exemplo, ele faz isso, ele vai salvar a data nesse formato aqui, mas na tela eu vejo no nosso formato, eu vejo no padrão brasileiro lá. Mas se eu for no banco de dados, tá nesse formato aqui. Então, quanto mais vocês andarem dentro dos padrões, melhor, né? Por intercâmbio de informação, tudo, né? Quando a gente monta para a gente as coisas, acaba que beleza, você topa. Ah, eu vou montar aqui dessa maneira e tá tudo certo. Né? Mas quem for prestar serviço, quando você vai pegar uma informação de um terceiro, o ideal seria você seguir esses padrões e observa lá como é que ele armazena a informação e você segue do mesmo modo, né? Principalmente data. O maior problema hoje da programação é data e fuso horário. Isso é o que quebra Até a gente. porque às vezes você tem o campo de data que vem com a informação do horário também, Tem né? a Em data hora e hora. peça muito isso, né? Você E, vai fazer comparar duas datas e as duas visualmente estão iguais, mas ele a lógica mostra como diferente, porque um campo está com data e outro campo está só com hora, né? e, Aliás, e, e um está ainda tem só a com data questão e outro tem a hora. do fuso horário ainda, porque vamos supor, eu vou armazenar a data e hora no UTC e eu vou exibir no Brasil -2. Né? Então eu vou salvar como 20 horas, que é o UTC, mas na hora que eu vou exibir 18 horas. Então, além de ter o formato, tem a questão do fuso horário, né? Hoje em dia, a maior parte dos sistemas lida para a gente com isso daí. Né? Mas você, como um consultor, como um usuário do NetOne, você vai ter que ter essa noção. Essa hora, ela está vindo no fuso Qual o horário formato, né? já, ou está vindo e está vindo no formato, né? A gente vai ver mais para frente que o NetOne tem um node ali para lidar com hora, para converter, para formatar para a gente tudo isso, né? Mas foi uma boa pergunta, assim, essa questão da hora ela é importante. Tá bom. Acho que o Thiago ia perguntar, Thiago? Então, eu vi você mencionando aí que esse JSON ele não se caracteriza como uma linguagem de programação, mas eu não entendi muito bem o que é que ele seria. É porque ele vai ter o JavaScript, a sigla, né? JavaScript Object Notation, né? Mas ele não tem só relação com o JavaScript. Ele é um formato para qualquer linguagem de programação. Mas ele em si não é uma linguagem de programação. O pessoal é igual o HTML, né? O pessoal fala assim: o HTML é uma linguagem de programação. Não é. Ele não é uma linguagem de Só a programação, né? marcação, né? Ele é só a marcação, igual o JSON. Ele é só a estrutura da informação, né? Então, no mundo real, eu tenho o objeto e tenho as propriedades. Então, eu tenho a camisa. A camisa é o objeto, né? Isso aqui. E a camisa vai ter a propriedade cor, preta, tamanho, sei lá, G gigante, entendeu? Então, assim, cada item do mundo real ele vai ser um objeto e vai ter uma propriedade, né? O JSON ele segue esse padrão, entendeu? Assim como, né, no caso do HTML lá, ele vai ter a estrutura do documento, as propriedades do documento, né? Quando chega no JSON aqui, eu estou trabalhando com dados. Perguntar, Custódio?
Ô, Luiz, ok, objeto e propriedade, né? O objeto está do lado esquerdo, propriedade é direito, certo? Agora, Isso. onde eu encontro a relação? Como é que eu crio o objeto? Por exemplo, aí tem ID, name, e-mail, notes, country, data de criação, mas como é que eu determino um outro objeto que não tenha relação com esses dados? Eu vou mostrar aqui agora. Que é o seguinte, antes de chegar ali, Custódio, só vou pegar um tópico antes, que é o seguinte. Não, beleza. Um objeto, eu tenho aqui o ID e o valor, eu tenho o nome e o nome, eu tenho o e-mail. Um objeto, ele ainda pode ter subobjetos, né? Então, isso no JSON é fantástico. Por exemplo, eu posso um RG. O RG é um objeto. Ele vai ter o número, ele vai ter o órgão emissor, por exemplo. Né? Então, eu vou ter um objeto. E aqui no N2N, o custódio, agora pegando a questão do custódio aí, né? O N2N, ele oferece para a gente esse componente que é o set. Esse componente set, ele é o responsável por você definir a sua estrutura de dados. Porque muitas vezes, esse formato que está aqui não me atende. Por exemplo, no Mautic, o campo nome chama first name, last name, não é só name. Né? Então, acaba que muitas vezes o formato que está aqui não te atende. E aí entra esse cara aqui, ó, o set. Então, você pode vir aqui no set, por exemplo, ó, e aqui é legal a gente entender como que trafega a informação no N2N. Então, como é que funciona isso daqui? Eu tenho aqui o input, certo? Então, no meu input, está chegando o resultado do node anterior, que é o meu Customer Data Store. Então, eu tenho aqui ó, uma pessoa, que é o JGetsBy aqui. Quando eu vou no set, você pode ver que eu criei uma conexão entre eles aqui, né? Para o JSON poder sair do Customer Data Store e entrar no set. Então, o N2N mostra para mim aqui no meu input, né? Se eu apertar aqui o Execute Node, o set ele vai passar tudo para frente. Então, o que entrou vai sair. Então, ele faz essa questão, né? Aí, custódio, o set tem essa opção aqui, ó, Keep Only Set. Se eu apertar esse Keep Only Set, eu estou dizendo, informando para o N2N que eu quero montar agora o meu objeto. Eu vou falar assim, ó, eu tenho informações desse objeto anterior aqui, dessa pessoa anterior, mas agora eu quero criar o meu, no meu padrão ou num formato que faça sentido para mim. Entendeu como é que funciona? Então, aqui no set agora, a partir do set, eu vou criar o meu objeto. Entendeu? Aí você faz o depara dos nomes, por exemplo, é isso? Isso. Aí, vamos supor, eu venho aqui, ó, pode ver, né? Ele vai ter campo booleano, campo numérico, campo string. É importante dizer que para o JavaScript, para o N2N, a data ela é uma string, é um texto também, por isso que não tem o campo texto aqui. O N2N colocou o booleano, né, que é o verdadeiro e falso, só para ficar mais fácil para a gente poder visualizar ele aqui, né? Então, por exemplo, ó, eu venho aqui no set, custódio, então aqui, ó, eu tenho um objeto vazio, eu não tenho nada nesse objeto aqui, mas aqui eu tenho, né, anteriormente. Então, eu venho aqui, eu vou colocar aqui, ó, nome. Então, eu vou criar um objeto nome, uma propriedade nome no meu novo objeto. Tá aqui, ó. Então ela veio vazio, certo? O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida, né? Eu posso clicar no nome aqui, ó, e arrastar ele para cá, ó. Então, agora, quando eu rodar de novo, eu vou criar um objeto já com o nome anterior. Isso aqui é importante no mundo dos dados, né? A gente chama de modelo de dados, porque não só os nomes podem não fazer sentido para mim, então, eu quero pôr tudo em português, então tá como name, eu quero que fique como nome. Pode ser que seja esse o caso, né? Você quer fazer só por causa disso. Mas pensando no mundo do N2N, é importante você se livrar do que você não precisa. Porque eu tenho que lembrar que eu estou usando memória, estou usando CPU. Então, chegou para mim, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Chegou 6 campos para mim. Eu só preciso do nome do e-mail. Então, é mais aconselhável você vir aqui e montar um set e colocar aqui agora e-mail e arrastar um valor do e-mail para cá. E a partir de agora, eu vou para os próximos nodes aqui do meu workflow,
eu só vou usar 2 campos na memória. Ele ignora esse anterior aqui. Porque a gente vai ver daqui a pouco com o Mautic, ele manda 200 campos para mim. E geralmente eu uso nome e e-mail também, no máximo ali um telefone. Então, se eu ficar trafegando esses 200 campos toda hora, os meus workflows serão muito pesados e não precisa, eu tenho que trabalhar também pensando em otimizar as coisas, né? Então, o Node 7, esse cara aqui, ele serve para você poder montar o seu objeto da sua maneira para a sua necessidade. E também serve para você poder eliminar o que você não precisa, né? Pegou, Custódio, essa questão aqui de você criar um novo objeto aqui com ele? Ah, sim, é que eu tava. Até aí eu já sabia dessa parte, mas é que eu estava pensando em outra coisa. Eu pensei que ele convertia em objetos pré-definidos. Agora caiu a ficha, valeu. E geralmente, vamos supor, aqui no caso do End-to-End, né, a informação ela vai chegar para cá. Eu geralmente não crio uma informação aqui, que nem eu fiz agora, né? Eu fiz de propósito a fins didáticos, a gente criou aqui uma informação. Mas geralmente é algum outro sistema que te envia. E vem no formato dele, né? Vem lá, para aquele cara lá fazer sentido. Para mim não faz sentido nenhum. Então eu vou usar o Node 7 para colocar um sentido na coisa, né? Então agora eu tenho aqui o meu Customer Data Store e agora eu tenho o meu output aqui com um novo objeto. Eu falei para vocês que eu posso ter um subdocumento, né? Essa questão do subdocumento, eu posso, como é que eu vou dizer assim? Aqui no End-to-End, eu posso vir aqui, por exemplo, e criar o RG, né? Ponto número. Opa. O End-to-End, ele facilitou muito a nossa vida de eu poder criar subdocumentos utilizando um ponto no nome da propriedade. Então, eu não tenho a propriedade nome aqui, não tenho ponto. Eu tenho a propriedade e-mail, também não tem ponto. A hora que eu vier aqui e rodar isso aqui, por exemplo, ó, ele vai criar a propriedade RG. Dentro da propriedade RG, ele vai criar uma outra propriedade chamada número. Então, vai ficar RG.número. No fim das contas, vai converter o quê? Eu vou ter uma propriedade RG no meu documento, e essa propriedade RG, ela é um outro objeto. Então, você usa isso daqui para poder organizar melhor as coisas. O JSON, ele permite que eu trabalhe com a informação dessa maneira. Né? Muitos sistemas usam essa questão de subdocumentos, né? de propriedades que também são objetos, mas para vocês verem como é que ele é prático. Né? Ele veio aqui, só de colocar um ponto no nome da propriedade, ele já criou para mim aqui um RG, que também é um objeto. Então, eu tenho um objeto, vamos chamar de pessoa, que ela tem uma propriedade nome, uma propriedade e-mail, uma propriedade RG, que é um objeto também e que vai ter aqui as suas propriedades, né? Então, eu posso vir aqui agora e criar uma outra propriedade chamada RG, acho que é expeditor, né? Expedidor, sei lá, SSP. Então, ele vai criar mais uma propriedade para mim nesse meu RG aqui, ó. Então, agora eu tenho a propriedade nome, e-mail, e o RG tem outras 2 propriedades. Então, você monta da maneira que faz sentido para você e de acordo com o que você precisa, né? Por exemplo, né, quem for trabalhar com o ETL, né, que a gente conversou na aula de ontem, né, que é você pegar a informação, transformar e armazenar, você acaba utilizando bastante isso daqui, né, de você poder pegar a informação que vem de um jeito maluco e você passa a dar um sentido para ela. Mas, geralmente, para quem está no dia a dia ali montando seus workflows, você meio que ignora isso daqui, né? Você fala assim, Luiz, eu quero pegar esse cara aqui, ó, e eu quero jogar ele direto no Mautic. Então, não precisaria montar dessa maneira aqui, né? Mas isso aqui é para vocês entenderem que vocês podem organizar o seu workflow, né? Você pode pegar a informação que vem de uma maneira, de qualquer fonte aí, né? E você passa a dar um sentido para ela, para que você possa depois aqui nos próximos itens do seu workflow, você possa fazer uso de uma informação mais estruturada. Eu vou dizer para vocês que no dia a dia eu acabo pegando mania de fazer isso daqui. Né? Eu chamo de normalizador, né? Que é quando eu pego a informação que vem de um jeito e eu faço da maneira que faz sentido para mim. Né? Então, sim, cada um vai fazer da sua maneira aí, né? Mas
Pegaram aqui a questão de você poder criar um novo objeto, né, um novo JSON, né, utilizando essa opção aqui. E aqui, ó, se eu tirar essa opção, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esses caras aqui e vai mesclar. Olha só, ele vai pegar... eu vou continuar com o name, e agora ele vai colocar o nome e o RG no que estava anteriormente. Né? Então, isso aqui a gente chama de enriquecer a informação. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, e remover o nome e remover o e-mail. Então, eu pego tudo que está no input, e quando sair no output, vai sair mais algumas propriedades. Você enriqueceu a informação. Né? Um dos processos de ETL é justamente você receber uma informação e, no final das contas, sair uma informação muito mais rica. Então, por exemplo, você recebe um e-mail e aí você vai processando. Você vai no seu CRM e vê o nome da pessoa. Você vai num sistema de validação e valida se o e-mail existe ou não. Né? E no final das contas, aquele simples e-mail que entrou, sai muito mais informação dali. Isso que é o processo de ETL, né? Então, o Enotor, ele facilita muito a vida de quem trabalha com isso daqui. Né? A pessoa que trabalha com dados, ou quem quer trabalhar com dados, vai se deparar com essa situação de você pegar a informação e aplicar um padrão para ela. Por exemplo, né, o Hotmart, ele põe underline nos nomes. Tem empresa que não usa o underline como padrão. Então, por mais que faça sentido os nomes dos campos do Hotmart, eu vou ter que adequar essa informação para o padrão da empresa. Né? Eu que trabalhei com um programador, né, a gente cansa de fazer isso, é o castigo nosso, é você pegar a informação e adequar para um formato. Né? Aqui, ó, a gente vai arrastar, literalmente, né, a gente vai arrastar a informação do lugar para o outro para poder montar o objeto. Né? E a partir daqui, ó, se eu vier agora, se eu criar um outro set aqui, por exemplo, a informação que está entrando para mim aqui está muito mais organizadinha, né? No caso, eu tenho aqui o RG. E só para pegar um embalo aqui do campo RG, aqui, o Gerson, por exemplo, ó, eu posso mapear. Aqui eu mapeei o campo de cima, né? O campo principal, né? Mas eu posso também mapear o campo de dentro, ó. Então, uma propriedade do RG, eu também posso arrastar ela. Então, não só o campo principal, mas as propriedades desse subobjeto também. Isso aqui... Podia usar para validar um dígito verificador, né? Uma coisa assim, né? E assim, naquele processo de normalizar a informação, fica menos tedioso, porque você vai vir aqui, você vai criar os campos que você precisa, e você clica e arrasta, clica e arrasta, clica e arrasta. Vocês vão perceber que na 10ª vez que você fizer isso, já não está mais com paciência, não. Né? Pega uma sexta-feira, você tem que falar assim, nossa, eu vou integrar um novo sistema aqui. Você já não está mais naquela vibe de ficar animado, né? Então, isso aqui ajuda bastante, a gente poder vir aqui e mapear a informação dessa maneira, né? Então, a gente viu aqui o que é o JSON e como é que a informação trafega, né? Eu posso pegar essa informação aqui e criar, inclusive, um novo objeto, né? No meu JSON aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, em relação aqui ao JSON? Luiz, só uma coisa, acho que isso facilita também para você não ficar fazendo filtro lá na origem, né? Às vezes você tem domínio, às vezes não tem o domínio da origem, né? Mas mesmo que você tenha, às vezes é melhor você deixar a entrada com tudo que vem de lá, não é isso? Exatamente. Do que, eu precisava de um dado que eu sabia que tinha lá, mas eu filtrei lá na fonte, né? E essa primeira entrada você limpou, tudo bem, o fluxo vai seguir mais leve, né? Vai seguir mais leve, exatamente, porque às vezes você precisa literalmente do nome, né? Assim, Luiz, eu preciso do nome da pessoa e do e-mail, por exemplo, né, do curso lá da Promovweb. O Hotmart manda para mim muita informação da venda, mas no fim das contas eu vou salvar o nome do cara no Mautic. No fim das contas eu vou fazer isso, e eu vou criar um pedido no Commerce usando o e-mail dele. Então, fica mais leve. Quanto menos informação você trafegar no seu workflow, melhor para você, né? Então, o set serve para você poder modelar a informação da maneira que você precisa e também para eliminar a sujeira, vamos dizer assim, né? Esse é um dos objetivos dele, né? Aí, pessoal, aqui, só para não ficar ponta solta aqui, quem que perguntou aqui foi o Sérgio, né? Perguntou da questão de renomear. Às vezes, eu não preciso criar um novo objeto.
eu só posso realmente querer renomear um campo. Então, por exemplo, né, o campo name, eu posso querer transformar ele em nome. Então, eu não precisaria criar um novo objeto. O campo country, eu posso chamar de país, né? O Eno2N, ele tem o rename keys, que é um outro componente aí de ETL, que, como o nome já diz, né, ele vai renomear os campos para mim. Então, eu venho aqui, por exemplo, ó, e ele pergunta, qual que é o nome atual do campo? É name. Qual que é o novo nome que você quer? Eu vou pôr nome. Eu só estou renomeando ele. Então, ele vai entrar como name e vai sair como nome. Né? Então, é uma maneira que ele tem de você poder padronizar a informação sem ter que criar um novo objeto, né? Você só vai literalmente renomear os campos. Esse também é comum de utilizar, assim, faz parte do nosso dia a dia, né? Principalmente quando a gente trabalha com normalização. O Eno2N, né, o JavaScript, ele vai usar esse padrão de camel case, né? Então, por exemplo, ó, eu vou chamar de nome, olha que o N está minúsculo, completo. Agora o C vem em maiúsculo. Então, eu começo a palavra em minúsculo, né, eu vou juntar duas palavras, né, nome completo. A primeira palavra, ela é inteira minúscula. A segunda palavra que eu estou juntando aqui, ela começa com a letra maiúscula. Então, ele começa nesse padrão aqui. Olha lá, então, aqui no caso, né, vem como name e ele vai virar nome completo. Ajuda nesse sentido, porque eu falei para vocês, muitas empresas, elas têm um padrão. Eu tenho outros sistemas lendo essa informação aqui. Então, vocês vão criar rotinas de normalização de dados, né? Faz parte do processo para poder armazenar, por exemplo, né? Então, às vezes, o seu workflow vai fazer o quê? Vai renomear campo. Só isso, literalmente vai renomear campo, né?